Calazans English Course. A aula passada eu falei course, eu fiz uma ênfase, né? Mas cuidado com essa ênfase, né? Na verdade é English Course. Depois nós vamos ver no nosso curso de módulo, né? De pronúncia fonética, a gente vê que esse E não é pronunciado. Então foi um aportuguesamento, né? Uma maneira de enfatizar, tá bom? Mas English course, não tem esse E não é pronunciado, mas nós vamos ver. Essa aqui é mais uma aula do nosso curso maior de conversação, lembrando que esta aula teórica serve também para os alunos que fazem revisão com o professor Calazans e também os alunos que fazem o curso de provas e concursos, tá bom? Estamos vendo o verbo to be, e agora nós vamos ver o verbo to be no passado simples. Não há muito problema. Lembrando que o verbo ser está no passado. Eu sou ou estou. I am here or I am a teacher. Então, eu sou um professor, I am a teacher. Eu estou feliz. I am happy. Sou feliz. I am happy. Lembrando do sujeito, tá? Eu faço uma ênfase, né? Tem colegas nossos, aí, alunos nossos, que estão tendo problemas com a conjugação do verbo e, na realidade, a gente percebe que não é só o verbo que está em questão. O aluno ainda não assimilou, não decorou todas as pessoas do sujeito, do caso reto, que é aquela pessoa que pratica a ação e pratica a conduta. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, you, você, he, ele, para a pessoa, she era para a pessoa, it para ele era para pessoas ou coisas. O e nós, you, vocês ou vós, e they ele. Então, desculpa eu ser enfático, ser repetitivo, mas é muito comum nos nossos cursos de conversação, nosso modo de conversação, o aluno se perder porque ele não decorou as pessoas, os pronomes do caso reto, que é aquele que pratica a ação. Eu estou sendo repetitivo porque eu estou falando pronome do caso reto, que funciona como sujeito que pratica a ação. Depois, nós vamos ver os sujeitos do caso oblíquo, que são os sujeitos que sofrem a ação, mas não é o caso agora, é mais para frente. Mas mais para frente, o aluno, às vezes, também ele se enrola e a gente vai perceber que ele está um pouco perdido porque ele não consolidou isso aqui, tá? Pronome do caso reto, que funciona como sujeito, que é o que pratica a ação. No verbo to be, presente simples, simple present, nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, tá ok? No passado, tá? No passado, nós temos a seguinte conjugação: I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. I was, eu estava ou eu era. You were, você estava, você era. He was, e assim por diante. Então, lembrando, repito, nós precisamos fazer aí a conjugação considerando o sujeito e o verbo. Lembrando que para a primeira pessoa do singular e as terceiras pessoas do singular é was. Os demais sujeitos, pronomes é were, simples assim, ok? I was, tá? Primeira pessoa do singular e as terceiras pessoas do singular. He, she, it, was. Demais pessoa, were, tá? I am sick, tá? Opa. I am sick, I was sick. You are sick, you were sick. He is sick, he was sick.
She is sick, she was sick. Ela estava doente. It is sick, it was sick. We are sick, we were sick. You are sick, you were sick. They are sick, they were sick. Simple past. Agora eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu preciso que você grave essa instrução aqui, isso que eu vou falar que é e é muito, muito importante, tá? O simple past tense, né, o tempo passado, é usado para descrever ações e eventos que ocorreram no passado. Eu gostaria que você gravasse isso, tá? Então, quando é que eu uso o passado simples? Porque esta ênfase é necessária. Nós vamos estudar os outros tempos verbais, tá? Principalmente o present perfect. O present perfect, muitas pessoas acreditam que o present perfect é passado. Na verdade, não é passado. O present perfect, deixa para lá, depois nós vamos ver, ele é um tempo verbal do presente com relação ao passado. E muitas vezes as pessoas confundem aquele tempo com o simple past, passado simples. Então vamos lá. O passado simples, ele é utilizado por uma coisa que ocorreu e acabou, ficou no passado. Não tem relação com o presente. Tanto é que algumas teorias, alguns livros trazem definite time in the past, tempo definido no passado. Então, algo que ocorreu no passado. Grave isso. Isto é importante. Assim sendo, normalmente, o passado simples, ele vem acompanhado de algumas locuções, né? Algumas expressões e palavras. Yesterday, ontem, last week, semana passada, last year, ano passado, last month, mês passado, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, 2 years ago, 2 anos atrás. Eu gostaria que você gravasse isso, repito, porque quando nós confrontarmos com outro tempo verbal, que é o present perfect, nós vamos ver a substância desta diferença. Então, por hora, por hoje, por esta aula, por esta teoria, é interessante que a gente entenda que o passado simples ele está relacionado a um acontecimento que se deu no passado bem definido. Yesterday e essas outras expressões. Então, é muito importante que o aluno grave isto, tá bom? E aí nós teríamos I was sick yesterday, you were sick yesterday, he was sick yesterday, she was sick yesterday, it was sick yesterday, we were sick yesterday. Nós estivemos doentes ontem. You were sick yesterday. They were sick yesterday. Então, vamos lá. É, é muito comum em provas e concursos algumas alternativas que fazem colocações e até mesmo comparação com vários tipos, né, de tempos verbais. Nós muitas vezes percebemos, conseguimos detectar o erro ou o acerto, a alternativa correta ou a alternativa incorreta, baseada nesta expressão, nessa teoria que eu estou apresentando agora. O verbo, o passado simples, normalmente ele vem acompanhado de uma expressão que defina o que ocorreu num passado definido. Isto é importante. Outros tempos verbais apresentam outras locuções adverbiais, temporais. Nós vamos ver. Então, vamos lá? Eu preciso que você grave algumas coisas importantes nessa aula. Primeira conjugação, uma conjugação, was, were. Primeira pessoa é com o verbo was e as terceiras pessoas do singular. I was, he was, she was, it was. As demais pessoas são
que funciona como sujeito, é claro, tem o verbo were. Pronto. Outra, outra, outro ponto importante é que você saiba que o passado simples ele é aplicado, ele é utilizado como quando uma determinada ocorrência, um determinado evento aconteceu no passado, e esse passado está definido. Não foi um passado jogado, leigo, não, passado definido, tá bom? E lembrar também, quando há provas em concursos públicos ou então em vestibulares, é muito comum também eles aplicarem, cobrarem, avaliarem a aplicação dessa teoria. E muitas vezes o texto traz que uma ocorrência ocorreu sábado passado, aconteceu sábado passado, e depois eles continuam dentro do contexto e traz uma outra ocorrência no mesmo, né, no texto e no mesmo contexto. E às vezes não traz yesterday, last year, last month, mas fica claro dentro do contexto que as duas ocorrências se deram no mesmo tempo. Então, muito cuidado. Eu estava um tempo atrás corrigindo, comentando uma prova com um aluno, aí ele falou, cuidado. Então, foi cobrado o passado simples. Mas a aluna perguntou, mas professor, o senhor disse para mim que o passado simples, no momento, vem com uma expressão ligada ao tempo passado, locução adverbial, temporal, yesterday, last. Mas aqui não tem, não tem. Mas prestando atenção no texto, essas duas ocorrências se deram no mesmo tempo. Então, na primeira foi pontuado, last year, last 2 weeks ago. Aqui não foi, mas a gente tem que entender isso, tá bom? Então, um tempo definido no passado e normalmente vai vir uma expressão. Nas nossas aulas de prática, né, nas oficinas, que são as aulas de conversação, para fins de treinamento e de fixação na nossa cabecinha, nós vamos trabalhar, exigir do aluno que todas as vezes que ele utilizar o passado simples, ele utilize uma expressão que indica uma definição do passado. Tá ok? E assim nós estamos acabando a aula de hoje e a atitude define a sua altitude. Vou alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim, sempre é um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.